Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo relacionado ao Enseja. Vamos comentar agora a questão de número 9 de linguagens, beleza, filho? Então, de antemão, já peço aí para você se inscrever no canal, clicar no botão vermelho aí, dê essa força pro professor, comenta o vídeo, tá? Encontro você também aqui na descrição, tem minhas redes sociais, o Telegram, onde você pode conversar comigo diretamente e com outras pessoas de todo o Brasil, beleza? Então, professor, vamos lá, já me inscrevi no canal, acompanho o senhor aí semanalmente no YouTube, no canal. Então, em Seja, você vai ser aprovado, meu filho. Nós vamos comentar aqui as questões, você vai ser aprovado, tá? E nós vamos comemorar juntos essa sua aprovação. Então vamos lá, a questão de número 9 é uma questão um pouco diferente do tradicional, por quê? É uma questão que ela não vem com texto, com palavras, né? Ela vem com uma ilustração. Você está vendo? Isso aqui é uma ilustração. Ilustração, professor, isso? Ilustração. Isso, ilustração. Isso aí. Aqui é o tracinho que separa de uma linha para outra. É uma ilustração, ó, é um desenho, é uma imagem, não é um texto, como você já está acostumado a ver. Então, o que nós percebemos aqui? Antes de ler a questão em si, na verdade, vamos lá, vamos ler, né, meu filho, para você observar. Olha o que o examinador do Enseja quer. Ó, ele coloca aí, ó, essa aquarela, que é a nossa ilustração, né? Essa aquarela, ele quer dizer o quê? Que é a nossa imagem, a nossa ilustração. Essa imagem representa um coral em apresentação e ilustra com humor. Opa, com humor. Quer dizer, ele já está dizendo para a gente que é uma ilustração que é engraçada. É uma ilustração que denota, que mostra um certo humor. Então vamos analisar, meu filho, aqui a ilustração. Ó, nós temos um maestro aqui, ó. Você está vendo ele aqui, ó? Tem um maestro aqui. Só não estou enxergando o maestro. Mude de cor, professor. Vou mudar aqui. Colocar aqui um amarelinho. Ó, nós temos um maestro. Tá vendo aí, ó? Tem um maestro aqui. Tem pessoas cantando. Ó, olha as pessoas com boca aberta para cantar. E de repente o maestro olha aqui, ó, e cai. Cai o que tá a boca, né? Praticamente cai a boca da pessoa, né? Então, de algum daqui, ó, desse aqui, ó, caiu, ó. Ele estava cantando tão mal que caiu. Então, esse é o humor, né? Que não conseguiu acompanhar todo mundo que caiu. O maestro olha, fica impressionado, ele fala: Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a minha orquestra que caiu, né? Então, vamos lá. O que o examinador do Enseja quer? Essa aquarela, essa imagem representa um coral em apresentação, ilustra como a dissonância vocal. Opa, professor, o que significa dissonância? Dissonância é a mesma coisa que divergência, beleza? Divergência vocal. Opa, vamos ver as outras. Letra B, rigidez na postura corporal. Nada a ver, né, meu filho? Nada a ver com nada consta. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com rigidez de... Não, caiu a boca de um deles aqui, né? Essa é a graça da imagem. Habilidade técnica do maestro? Também não, meu filho. Porque o maestro ficou surpreso, ele não conseguiu deixar com que todos cantassem iguais, né? De uma maneira uniforme, como é numa orquestra. Você percebeu aí? Aí caiu. Uniformidade no canto também não, meu filho, não tá uniforme. Se tivesse uniforme, não teria caído a boca de um deles aqui, ó, percebe? Não teria, então não há uniformidade nenhuma nessa imagem. Então o que a gente percebe? Que há uma divergência de voz, uma dissonância vocal. Olha aí, uma dissonância vocal, uma diferença de voz. Por que há uma diferença de voz? Diferença. Por que há uma diferença de voz, meu filho? Isso aqui é um D, tá? Professor, a sua letra não melhora, professor. Sempre essa letra feia. Calma, meu filho. Eu sei.
mas é uma diferença de voz. Beleza? Então, ó, a gente percebe, ó, realmente cai uma fala aqui, uma boca de um deles. É por isso que há diferença de voz. Portanto, meu filho, o que que você leva para o seu coração? Que o gabarito é a letra A. A de amor, A de amor. Esse aqui é o gabarito, meu filho. Viu como é fácil? Então, já dei essa força pro professor. Se inscreve no canal e nós nos vemos na próxima questão do Enseja de Linguagens. Vamos lá. Fala pessoal, professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, hoje aqui para comentar mais uma questão de linguagens. Pessoal, já quero dizer aqui de antemão que a nossa apostila de interpretação de texto já está totalmente atualizada para o próximo Enseja, o link está aqui na descrição, beleza? Dê uma olhadinha aí. Vamos agora para essa questão que deu um texto, certo? O examinador do Enseja já deu um texto, você consegue perceber aí. E também ele faz aqui uma pergunta, olha só. Então vamos ver, né? O que será que ele quer? Ó? Esse texto apresenta algumas gírias. Opa, já sei que no texto vai aparecer gíria, usadas por certos grupos de carioca, o que distingue sua fala da fala de pessoas de outros lugares. Beleza. Você conhece as gírias, né, do Brasil. Em cada região, as pessoas usam determinadas gírias. Beleza? Tranquilo, professor? Só que ele pergunta, ó, além desse aspecto regional, no caso ali, ó, em relação aos cariocas, né, lá no Rio. Nesse texto, a gíria também distingue falares de diferentes. Opa, então, além de, no nosso texto que nós vamos ler nesse momento, além da gíria, né, simbolizar esse aspecto regional ali do Rio de Janeiro, o texto mostra outra coisa que faz essa distinção de falares, como está dizendo aí, né? Então vamos ver o que é. Vamos lá. Dicionário de carioquês. Cai na boca do povo. Apesar de a página Dicionário Carioca no Instagram já estar na boca do povo e reproduzida em toda parte nas redes sociais, sua autora, a estudante de 21 anos, Vitória Saavedra, ainda se surpreende com o sucesso de suas traduções de expressões e gírias cariocas. O vocábulo com maior repercussão é aulas. Opa, que virou adjetivo para caracterizar algo muito bom. Então, aulas, na gíria, de acordo com esse texto, significa algo muito bom. Não é aquela aula, não é essa aula aqui. Gírias é algo muito bom. Então, é uma gíria, tem um outro significado. Para alguns, a expressão ainda causa estranhamento. Para outros, já faz parte do dia a dia. Beleza. A página viralizou em 48 horas, passando de 20 mil seguidores para 180 mil. Mac é tranquilo. Olha só, Mac significa tranquilo. Aulas é maneiro, algo muito bom, que ela acabou de falar, que o texto acabou de falar. E morde as costas significa fica tranquilo. Quer dizer, olha só, essas gírias cariocas que o texto está mostrando significa, ó, no caso, morde as costas significa fica tranquilo. Maria de Fátima dos Santos, de 61 anos, olha só a diferença de idade de uma para outra, né? A Vitória lá que criou o perfil no Instagram tem 21 anos e a Maria de Fátima tem 61 anos. 61 anos. Mesmo admitindo estar um pouco desatualizada, entrou na brincadeira e tentou adivinhar qual era o significado de algumas delas. Aí olha o que a Maria falou. Eu já falei mais gíria antigamente, hoje em dia não falo tanta. Quer dizer, você percebe aí que isso é normal, né? As gerações, elas... Vou voltar para o texto aqui. Elas possuem as gírias daquela geração, né? Então, se você já tem uma certa idade, aquela gíria que você usava quando era criança,
não é a mesma, ou já mudou, ou ninguém usa mais hoje em dia. Então, cada geração tem a sua gíria, né? E beleza, então você percebeu que o texto trouxe algumas gírias para a gente aprender aí, para ficar mais familiarizado, mas vamos ver o que o examinador do Enseja quer, né? Que é o que importa. Vamos ler novamente. Esse texto apresenta algumas gírias usadas por certos grupos de cariocas, o que distingue sua fala da fala de pessoas de outros lugares. Além desse aspecto regional, nesse texto a gíria também distingue falares de diferentes gêneros. Falou em masculino e feminino aqui, pessoal? Não, né? Não tem nada a ver. Profissão, falou de profissão? Piorou, pessoal, piorou. Faixa etária? Opa, aí sim. Nós vimos a diferença de idade entre a Vitória e a Maria de Fátima, né? E também pelo texto, né? Pela fala da Maria, a gente percebe que ela falava muita gíria antigamente, mas as gerações vão mudando, né? Novas gírias vão surgindo, né? E as pessoas deixam de falar determinada gíria. Então, além dessa questão do aspecto regional, nós percebemos a questão da faixa etária, que diz muito sobre as gírias. Classe social, pessoal, falou de gente rica, de gente pobre, de gente de classe média? Não, de jeito nenhum. O texto não falou nada disso. Então, o gabarito é a letra C. Mais uma questãozinha aí do Enseja. Essa foi moleza, hein, pessoal? Aguardo você na nossa próxima questão e valeu! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos responder mais questões, né? Mais uma questão de linguagens da prova do Enseja. Então, vamos lá, né? Se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força pro professor e já se inscreve aí no canal. Tá bom, pessoal? Essa é a questão 3, né? Que nós estamos comentando aqui, você pode ver por aí. Foi dado um texto. Olha aí, ó, foi dado um texto 1, depois um texto 2. O texto 2, na verdade, nós não estamos vendo palavras aqui. O texto 2 é apenas uma ilustração, meu filho. Tá vendo aí, ó? O texto 2 é uma ilustração. Bacana? Beleza, professor, já percebi. Mas continue. O que será que o examinador do Enseja quer nessa questão? Vamos ver aí, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é um ou uma opa. Então, nós estamos diante de... Ele quer saber, ó, letra A, se é uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Letra B, uma atividade recreativa com brinquedos industrializados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. E letra D, um jogo com utilização de regras próprias. Então, pessoal, o que a gente percebe aí? Nós percebemos que estamos diante de uma questão de interpretação de texto. É isso mesmo, meu filho. Estamos diante de uma questão de interpretação de texto. Beleza? Se é uma questão de interpretação de texto, nós temos que ler o texto. Então vamos lá. Texto 1. O brinquedo é representado como um objeto suporte da brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. São designados brinquedos estruturados aqueles que já são adquiridos prontos. Os brinquedos não estruturados não são provenientes de indústrias. A brincadeira se distingue por alguma estruturação e pela utilização de regras. Na brincadeira, a existência de regras não limita a ação lúdica. A pessoa pode modificá-la, ausentar-se quando desejar, incluir novos membros, adotar as próprias regras. Assim, existe maior liberdade de ação para os participantes. Já a concepção de jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. É uma atividade mais estruturada e estabelecida por um princípio de regras mais explícitas. Opa! Então ele está falando aqui, pessoal, basicamente do brinquedo. Ele já diz aqui, ó, na primeira frase
do nosso texto, ele está falando do brinquedo. Fala sobre a questão da estruturação ou não estruturação dos brinquedos, certo? Fala o que são brinquedos estruturados e brinquedos não estruturados, certo? Brinquedos estruturados e não estruturados. Depois ele fala a questão da brincadeira em si, né? Que a pessoa pode modificar a brincadeira, a pessoa pode se ausentar quando desejar, incluir novos membros e adotar as próprias regras, beleza? Possibilitando o quê? Maior liberdade. E ele fala que a concepção do jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. Une os dois, né? Fala do jogo, que é basicamente o objeto mais a brincadeira. Beleza. E o texto 2, que nós vimos que é uma ilustração. Beleza, meu filho? O texto 2, ele tem dois garotinhos aqui brincando, ó, com um chapeuzinho de papel, não é? Uma espadazinha, um cavalo de pau. Então vamos lá. Será que já dá para responder, professor? Vamos lá. Vamos ver, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é 1. Letra A. Brincadeira com uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Exatamente, pessoal. Acabamos de falar, ó. O texto fala literalmente aqui, ó. O brinquedo, vamos voltar ao texto, ó. O brinquedo, ó, é representado como um objeto suporte de brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados, ó. Tá vendo aí, ó? Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. Aí a letra A, ó, de acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2, o que que é? Uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados, porque realmente, ó, nós temos aqui, ó, os brinquedos estruturados, que são adquiridos prontos, que é o caso aqui o cavalinho de pau, ó, é um brinquedo estruturado já. E o não estruturado são os não provenientes da indústria, que é no caso aqui, ó, o chapeuzinho de papel, ó. Então, o texto 1 faz uma conexão com o texto 2, exatamente mostrando a questão dos brinquedos estruturados. Vou colocar aqui, ó, estruturados versus os brinquedos não estruturados, meu filho. Então, sobrou a letra. O gabarito qual é, professor? Letra A. Ó, tá certo? Por que que não é a letra B? Ó? Atividade recreativa com brinquedos industrializados. Não, eles usam também brinquedos não estruturados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. O texto nada fala sobre isso. O texto nada fala sobre questão de competição. Ele fala que o jogo, inclusive, não tem nem regras, ó. E você pode adotar as próprias regras. Tá vendo aí? Beleza, professor. Por que que não é a letra D? Jogo com utilização de regras próprias. Acabamos de falar, meu filho. Você pode adotar as próprias regras. Está bem aqui. Tranquilo? Então, espero você na nossa próxima questão. Se inscreve no canal e valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós estamos nesse projeto de comentar as questões de linguagens da prova do Enseja. Então, meu filho, se você ainda não é inscrito, dá essa força pro professor, aperta no botão vermelho que tem aí embaixo e já se inscreve no canal. Comente nossos vídeos, tá bom? Porque esse é um projeto novo aqui no canal, comentar todas as questões de linguagens. Então, nós vamos comentar questão por questão, você vai ficar tranquilo. E se você tiver alguma dúvida, você escreve aqui nos comentários que o professor tira as dúvidas. Se preciso, o professor faz outro vídeo para você. Eu quero que você gabarite a prova de linguagens mais redação aqui do Enseja, beleza? Então, dê essa força pro professor, se inscreve aí, tamo junto. E vamos lá. Pessoal, agora, nesse vídeo de hoje, nós vamos comentar a questão de número 2. Então, você já observa aí a questão de número 2.
Observe bem, ó. Questão de número 2, filho. Você tá vendo aí, ó. Ela tem um texto, ó, o texto aí, e as perguntinhas. Quer dizer, as questões de marcar. Então você já observa de cara que a questão número 2 da prova de linguagens do Enseja é uma questão tipicamente de interpretação de texto. Então, a dica que eu sempre dou aqui no canal é a seguinte: interpretação de texto. Leu uma vez, não entendeu? Lê de novo. Leu outra vez, não entendeu? Lê de novo. Leu outra vez, não entendeu? Lê de novo. O que eu estou dizendo para você? Que você vai ter que ler o texto quantas vezes forem necessárias para você marcar a alternativa correta. Beleza? Então, ó, nós observamos aí, ó, que ele deu um texto. Coloque aí, professor. Tá na tela já, meu filho. E ele pergunta, ó, a obesidade infantil pode ser considerada uma condição relacionada à classe social? Estado decorrente da interferência familiar? Alteração decorrente de fatores individuais? O problema social com múltiplos determinantes? Então, nós observamos que o tema central do texto é a obesidade infantil. Beleza, meu filho? Então, vamos ao texto, né, professor? Vamos lá. Doenças associadas à obesidade na infância, como diabetes tipo 1 e colesterol alto, são mais agressivas e trazem mais danos à saúde. As principais causas do problema estão relacionadas ao sedentarismo, ao consumo excessivo de comida industrializada e ao tempo demasiado em frente a telas. Estudo com 900 alunos, de 8 a 12 alunos, de escolas públicas, identificou que 22% têm excesso de peso. As crianças comem mal, não brincam de forma ativa e passam todo o tempo livre entre o computador. TV e celular, excesso de tela também contribuiu para sedentarismo e alterações no sono, além de diminuir a disposição para a atividade física. A violência é outra justificativa constante para a vida sedentária. A insegurança faz com que a família fique em casa, diminuindo a atividade física típica da idade. Então, ó, essa primeira leitura é muito importante ali, ó, para você já ficar atento em alguns detalhes do texto e vamos ver o que o examinador do Enseja quer que a gente faça. A obesidade infantil pode ser considerada uma condição relacionada à classe social, estado decorrente da interferência familiar, alteração decorrente de fatores individuais, problema social com múltiplos determinantes? Vamos saber, né? Então vamos lá. Vamos agora marcar as partes importantes do texto. Doenças associadas à obesidade infantil, como diabetes, obesidade na infância, nós já sabemos. Tipo 2 e colesterol alto são mais agressivas e trazem mais danos à saúde. Beleza. As principais causas do problema estão relacionadas ao sedentarismo. Olha aí uma das causas do problema. Ao consumo excessivo de comida industrializada e ao tempo demasiado em frente a telas. Beleza. Nós estamos falando o que, professor? Sobre a obesidade na infância. Um estudo com 900 alunos de 8 a 12 anos de escolas públicas identificou que 22% têm excesso de peso. As crianças de 8 a 12 anos têm excesso de peso. As crianças comem mal, não brincam de forma ativa e passam todo o tempo livre entre computador, TV e celular. Excesso de tela também contribui para o sedentarismo e alterações no sono, além de diminuir a disposição para a atividade física. A violência é outra justificativa, olha aqui, ó, violência é outra justificativa constante para a vida sedentária. A insegurança faz com que a família fique em casa, diminuindo a atividade física. Então, ficar em casa deixa a pessoa sedentária. Beleza, pessoal? Então, vamos ver, ó. A obesidade infantil pode ser considerada uma condição relacionada à classe social? Professor, eu acredito que não. Estado decorrente da interferência familiar? Alteração decorrente de fatores individuais? Problema social com múltiplos determinantes? Nós acabamos de ler aqui, pessoal, que a obesidade infantil, ó, como diabetes, aqui, ó, vou marcar aqui para você, como diabetes tipo 2 e colesterol alto, tem várias causas, ó. Olha aqui as causas: sedentarismo, consumo excessivo de comida industrializada,
Você está vendo aí? E ao tempo demasiado em frente a telas. E ele ainda coloca aqui, ó, a violência é outra justificativa constante para a vida sedentária. Quer dizer, você percebe que o caso aí, ó, a obesidade infantil pode ser considerado um problema social com múltiplos determinantes? Sim, professor. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui no texto que ele traz diversas causas para a questão da obesidade. Tanto o sedentarismo, quanto o consumo excessivo de comida industrializada, como o tempo demasiado em frente a telas, né? As crianças acabam comendo muito mal, né? As crianças comem mal. E o que acontece também? A violência é outra justificativa. Por fim, aqui, ó, no finalzinho, ó, no final do texto, ó, no final do texto, ele coloca que a violência é também outra justificativa aqui no final do texto, beleza? Então você já percebe de cara que a obesidade infantil pode ser considerada um problema social com múltiplos determinantes. Violência, sedentarismo, ficar muito tempo na frente da TV. Não tem nada a ver com condição relacionada à classe social, não tem nada a ver com o estado decorrente da interferência familiar, não tem nada a ver com alteração decorrente de fatores individuais. O nosso gabarito, portanto, é a letra D de dado, pessoal. Percebeu aí como é simples acertar a questão de múltipla escolha de interpretação do texto lá da prova do Enseja. Então, o gabarito da nossa questão é a letra D de dado. Beleza, pessoal? Então, se você aí ainda tem alguma dúvida a respeito dessa questão, você pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo novo ou responder direto. Já respondo assim, professor, eu estou em dúvida, eu achei que fosse a questão da letra A. Aí eu vou e explico para você. Se possível, qualquer coisa, se muita gente ficar na dúvida, eu posso fazer um novo vídeo, falar, olha pessoal, é o seguinte, esse vídeo vou explicar melhor, a aluna fulana de tal perguntou sobre isso e nós vamos esclarecer melhor. Então, conto com vocês, né? Já se inscreve no canal, por favor, pessoal. O link das minhas redes sociais está aqui embaixo. Dê essa força pro professor que está comentando todas, vai comentar todas as provas do Enseja referente a linguagens, né? E tudo aqui no canal em relação a essa matéria nós temos redação. Então, já se inscreve no canal. Voltando, o link das minhas redes sociais está aqui embaixo, né? O meu Instagram, o meu Facebook, né? Você pode fazer parte aí dessa comunidade que nós já aprovamos várias pessoas no Enseja durante esses anos. Então, espero você na nossa próxima questão comentada, pessoal, e valeu! Vamos lá, pessoal, vamos agora comentar mais uma questão do Enseja aqui no canal Nosso Jeito de Falar. Eu sou o professor Milton, né? De antemão já peço aí para você dar essa força pro professor, já se inscrever, clica no botão vermelho aí, tá? Vamos juntos aí até a sua aprovação e vamos a mais uma questão. O examinador do Enseja aqui, o INEP, ó, trouxe o amazonês, expressões e termos usados no Amazonas. Se você perceber, ó, ele dá várias palavras, ó, adjetivo, alossé, adjetivo, babita, substantivo feminino, quer dizer, é um dicionário, barca, cair na buraqueira, dos vera, locução adjetiva. Aqui ele trouxe uma parte do dicionário do amazonês do professor Sérgio Freire.
expressões e termos usados no Amazonas. Tranquilo? Então, você já percebe aí que estamos diante, basicamente, de um dicionário onde nós podemos encontrar expressões e termos usados no Amazonas. Só é utilizado lá. Beleza? Então, vamos ver o que o examinador quer. Esses são verbetes de um dicionário que registra peculiaridades do falar amazonense. Opa, beleza, percebemos isso aqui, né? Assim como esse, há dicionários de outros estados brasileiros. Claro, né? Em Santa Catarina, você fala de um jeito, tem algumas expressões específicas, né? A língua portuguesa ela é uma só, né? Ela é uma só, mas tem algumas expressões da sua cidade, do seu estado, que só tem ali, né? Então, você já fica esperto nisso. Por exemplo, tem lugar no Nordeste, se eu não me engano, no Nordeste a gente fala manhinha, tem o costume de falar manhinha. Em outros estados, se fala mãe, minha mãe, lá já é manhinha. Né? Então, são peculiaridades de cada estado, de cada região. Isso é muito legal, é muito divertido saber que no Brasil nós temos ali algumas expressões que são características de determinado lugar, né? Então vamos lá. Esses registros são importantes porque favorecem o estudo da norma padrão da língua portuguesa nas escolas, valorizando os falares regionais. Bem, pessoal, favorece o estudo da norma padrão? Não. Nós percebemos que aqui, ó, pode ser gíria. Tem tudo, ó. E aí, pegou a babita lá? Babita não é norma padrão, meu filho. Isso aqui é uma gíria, né? É uma coisa ali que não é do português formal, né? Da língua portuguesa, ó. Ó, barca. Vai a barca pro show do Reginaldo Rossi, quer dizer, é uma coisa informal. Então aqui nós temos, ó, dos Vera, de verdade. Eu não estou brincando não, é dos Vera. Quer dizer, são palavras também que estão na informalidade. Por isso que nós eliminaremos essa letra A, porque não é a norma padrão. É a língua informal, é a linguagem. Vou colocar aqui para você, meu filho, é a linguagem informal, beleza? Letra B, estimulam o turismo interno. Ixi, já sei que não é, meu filho. Desde quando a linguagem pode estimular turismo? Você viaja a passeio por conta da linguagem? Muito difícil, né? Você viaja por conta dos lugares que você vai conhecer em determinada região. Então, não vou nem ler o resto, porque não tem nada a ver. Letra C. Confirmam a construção da identidade nacional, preservando a memória linguística do português no Brasil. Exatamente, que legal, ó. Olha aí, ó, é uma identidade do Amazonas. Essas expressões são identidades do Amazonas, preservam a memória da língua do português no Brasil. E também em outros lugares, né? Esse aqui é o amazonês, que foi pregado pelo professor Sérgio Freire. Mas nós temos em outras regiões também algumas palavras que são características daquele estado, daquela cidade. Então, realmente, a letra C está bonita. Vamos a D, professor. Se é a C, não pode ser a D. Ajudam os falantes dos diferentes estados brasileiros a compreenderem uns aos outros, facilitando a comunicação. Pessoal, aqui é o português, tá? Isso aqui não é uma nova língua. Não é um francês, por exemplo, que é diferente da língua portuguesa. Não. É a língua portuguesa. A língua portuguesa não muda. Você entende até no contexto. Então tá errado em dizer que ajudam os falantes dos diferentes estados a compreenderem uns aos outros. Quer dizer, se você é de um outro estado e vai para o Amazonas, aí você percebe que o amazonense está falando essas palavras e você não vai entender. Opa! Oh, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Não. Pelo contrário, você vai entender, vai achar legal, vai achar divertido, vai gostar, né, de ouvir essas palavras, porque você vai conhecer novas palavras. Mas compreender, você já vai compreender, porque todos falam a língua portuguesa. Portanto, essa aqui está errada. O gabarito, meu filho, é a letra C. Olha que legal. Quanta expressão legal aí, né, para você. Então, aguardo você no nosso próximo vídeo, filho, e valeu!